Fala galera, História em Pauta número 48, dessa vez falando sobre José Marti. Só lembrando que quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, edição 48, hoje dia 4 de setembro, já estamos quase no final do ano, né, Freitas? É verdade. E falando diretamente para os trabalhadores e estudantes do Morro Santana, de Porto Alegre e de toda a América Latina. Para todo mundo. Aqui do meu lado, a nossa convidada, Marajoara Zambuja, que é presidente da Associação Cultural José Marti, da qual eu tenho muito orgulho de participar e de militar ao lado dos companheiros. Muito boa tarde, Marajoara. Boa tarde a vocês, grata pelo convite, né, para a gente estar discutindo um pouco sobre esse homem que foi visionário do seu tempo e teve essa vontade, né, através da sua poesia, dos seus escritos, de incentivar e lutar pela independência do seu povo. Mas antes da gente entrar na entrevista, o Freitas tem uma apresentação a fazer. Nós tínhamos, nas edições anteriores do História em Pauta, um personagem muito costumaz, que era o Voz do Além. Então nós temos uma voz feminina do Além hoje, que é a nossa amiga do JCB, Lauren, que tem uma divulgação para nos fazer sobre um pré-vestibular que se localiza numa escola ocupada, recém-desocupada, que é vizinha do nosso estúdio, do Voz do Morro. Grande Lauren. Bom, Freitas, na Escola Estadual de Ensino Médio, Alcides Cunha, acontecem aulas do cursinho popular preparatório para o Enem. As aulas são de segunda a sexta, das 19 às 21. Para se inscrever é bem fácil. Você vai ali na escola, no horário de aula, solicita para o professor que tiver no dia uma ficha de inscrição. Você pode começar no mesmo dia. Não tem data limite para escrever. Para ter maiores informações, é só tu olhar ali na página do Facebook, Coletivo pela Educação Popular. É só colocar ali, Coletivo pela Educacau Popular, sem o cedilha e sem o tio. Muito obrigado, Lauren. Então, começando a nossa conversa. Antes de entrar na conversa provavelmente dita, vamos... O que é antes? Vamos esclarecer que hoje estava marcado uma peça do grupo Levanta a Favela. Bem lembrado. Sobre a resistência do Cepete Araju. Sobre a guerra guaranítica. Exatamente. Que foi um massacre, um genocídio indígena. Genocídio indígena. A gente ainda tem que escrever um texto sobre isso. Verdade. E a peça ela foi cancelada por dois motivos. Primeiro motivo do ator principal, que é o que iria encenar o Cepete Araju no teatro, ele teve um contratempo pessoal, não vai poder participar, e também a chuva, né? Porque a peça ia ser feita aqui na pracinha do lado da Volta do Morro. Infelizmente então, não vai ser possível, mas vai ser adiado para uma outra data. Tá, a gente publicou até no nosso blog. Bom lembrar então que a peça foi adiada. Mas então, Freitas, toca a ficha aí. Eu tenho uma grande dúvida, Marajoara. Quem foi, afinal de contas, José Marti? José Marti foi um pensador, né, um cubano, filho de pai espanhol, né, e de pais espanhóis, né, e nasceu em Cuba, né, um homem à frente do seu tempo, um pensador, um poeta, um advogado, um ensaísta, né, e mais do que tudo isso, um grande libertador. Este foi José Marti, um cara que pensou à frente do seu tempo, né, e pensou na necessidade da unificação da América Latina, né? Muito cedo percebeu o perigo que seria o imperialismo norte-americano, né? E fez várias críticas a isso e apontou nesse sentido. E foi um homem que, acima de tudo, lutou pela independência do seu país e do seu povo. Marajoara, tu acabou de se referir à questão da unificação dos povos da América Latina, né? Então eu queria que tu comentasse quais países o José Marti conheceu e quais, assim, países tu tem a dizer que ele ficou há mais tempo, menos tempo, e de que forma ele conheceu esses países? Como a gente estava conversando antes, Marti muito cedo se envolveu na questão da luta pela independência de Cuba, né?
ele foi preso, né, aos 15 anos e logo depois de cumprir uma pena que o pai dele negociou com os militares, né, de 6 meses por mais um tempo. Hoje, na conhecida Ilha da Juventude, Martí foi mandado, né, foi exilado na Espanha, onde ele concluiu seus estudos, se formou em Direito, em Filosofia, em Letras, né, aprendeu várias línguas e quando houve quando ele retornou para o continente americano, ele volta não diretamente para Cuba, porque ele ainda não tinha sido anistiado. Ele reencontra a família dele no México, então ele vive um tempo no México. Depois ele vive um tempo também, são períodos sempre muito pequenos, né? Mas ele vive, conhece a Venezuela, Guatemala, vive um tempo nos Estados Unidos, retorna de forma clandestina para Cuba, é descoberto, é de novo enviado para a Espanha, né? E lá na Espanha ele fica apenas 2 meses e volta para os Estados Unidos. Lá ele vive em Nova York, no tempo que ele ficou mais ou menos 3 anos. Né? Lá ele escrevia para vários jornais latino-americanos e americanos, sempre focando essa questão da independência de Cuba, né? E da necessidade da unificação latino-americana. A gente estava conversando aqui, colega Fábio Melo, sobre se o José Martí era marxista. Isso tem uma relação com a próxima pergunta. José Martí, afinal, o que ele foi? Foi um caudilho? Foi um liberal? Foi um socialista? Foi um nacionalista, popular, revolucionário? Como é que tu define ele ideologicamente? Martí foi um nacionalista, né? Usou a revolução porque entendia que essa era a forma de conseguir a libertação de Cuba, né? Apesar de Martí ter lido alguns escritos, né, de Marx e tal, eu acredito que ele conseguiu, na poesia dele, transformar isso de uma forma muito singela, muito simples, mas ele se reconhecia como um nacionalista, né? Nacionalista revolucionário. E tu acabou de falar sobre a obra poética dele, então qual é a importância literária do José Martí, assim, não só para o contexto cubano, mas de toda a América Latina? O Martí, ele foi uma pessoa que desde muito cedo tinha essa necessidade de escrever tudo que pensava, tudo que observava, tudo que achava, né? Então o Martí acabou escrevendo, não só a gente conhece mais, nos der mais perto a questão da poesia de Martí, né? Mas Martí também foi jornalista, né? Escrevia para vários jornais de toda a América Latina, né? Em Cuba, no México, na Guatemala, em Nova York também, no período que ele viveu lá, na Venezuela, na Argentina, né? E, assim, foram jornais em lugares que ele escrevia, né? Algumas vezes viveu nesses países e outras vezes não, mas escrevia de forma que toda a América Latina, toda a América Espanhola, de alguma forma conhecia os seus escritos, né? Escreveu uma literatura infantil, A Idade do Ouro, escreveu algumas peças de teatro, né? Uma única novela no período que inclusive foi encenada enquanto ele esteve vivendo no México, né? Cartas, ele escrevia cartas, muitas cartas para os amigos, né? E nisso tudo Martí relatava as impressões que ele tinha da América Latina, do seu povo, e principalmente da necessidade de Cuba ser liberta, né?
Então, Martí foi um homem que escreveu muito sobre isso, sobre a integração latino-americana e, enfim, ele foi de uma forma, claro que ele foi muito mais importante para os cubanos, mas ele foi importante na sua época para a América Latina nesse sentido de que tinha esse entendimento da necessidade da união das novas nações, das jovens nações que naquele momento estavam nascendo, né? Havia independência de vários países latino-americanos e o José Martí entendia que só essa união, né, nós poderíamos de fato enfrentar, quer dizer, avançar enquanto povo, né, latino-americano, mas principalmente a gente poder fazer frente à política neocolonizadora americana que existia na época, que a gente chama de doutrina Monroe, né, que a gente conhece aí, que é uma doutrina que os americanos determinaram há muitos anos, logo nos seus primeiros tempos de vida, né, quando deixaram de ser colônia da Inglaterra. Sobre a questão da integração latino-americana, ele cunhou uma categoria original que é de nossa América, e tendo em vista o imperialismo estadunidense. Então eu queria que tu falasse um pouco para nós sobre o que ele achava, o que ele comentava sobre esse imperialismo e o que ele concretamente realizava contra. Martí, quando escreveu essa literatura, justamente nossa América falava disso, da integração, né? Via isso, a integração latino-americana, como a única forma da gente poder estar avançando e nos defendendo contra essa política americana de avançar sobre os países, né? Era uma questão, esse avanço americano era uma questão econômica, né, de ter, conseguir fazer o que as colônias da Europa faziam, que é se apropriar das matérias-primas, quer dizer, então ter matéria-prima barata e o mercado consumidor, né, garantido. Era isso que Martí muito cedo percebeu isso. Né? Outros pensadores latino-americanos não conseguiram ter esse tino que o Martí teve de que os Estados Unidos, de fato, teriam essa política imperialista e queriam dominar todo o continente. Daí dizer que estava além do seu tempo? Com certeza, sempre foi um homem além do seu tempo. Ele sempre teve uma sensibilidade muito grande, sempre foi... Ele era o único filho de 8, era o único homem de 8 filhos, né? Ele era o mais velho, né? Então, essas questões humanas sempre lhe calaram muito fundo, né? Ele muito pequeno tomou conhecimento e viu o que era a questão da escravidão, né? Como Cuba era um país que tinha uma única forma de monocultura, que era o açúcar, necessitava de uma mão de obra extremamente grande. Qual era essa mão de obra? Escravos. Então ele muito cedo teve contato e se indignou com aquilo, né, com a escravidão. E escreveu sobre isso várias vezes, em várias poesias ele fala. A questão do nacionalismo, né, da necessidade da independência da pátria, né, e disso também a gente encontra nessa literatura que o Martí coloca, que ele colocava. E depois dessa questão, o Martí também falava dessa questão da integração latino-americana, que para ele era muito caro, justamente para a gente poder fazer o enfrentamento ao Império do Norte, que já surgia desde então, né? Então, assim, com certeza Martí é um homem à frente do seu tempo. E eu quero dizer que Martí ainda é atual. Se a gente começar a ler sobre a biografia de Martí, ler seus poemas e ter essa compreensão, a gente vai perceber exatamente que o que hoje acontece na América Latina, principalmente aqui no nosso país,
Martí já dizia, já falava isso, imagina, quase há um século e meio atrás, né? Então Martí já previa tudo isso, essa ganância, essa forma do Império do Norte querer estar dominando as nações latino-americanas, o continente, tem uma dominação do continente latino-americano. Isso não é de hoje, e o que Martí nos relata é atual. Se a gente fizer a leitura dos escritos de Martí, a gente percebe exatamente. Gente, parece que a gente voltou ao século XVIII, né? Mas não, a gente está em pleno século XXI e vivenciando exatamente uma nova investidura sobre as nações latino-americanas, né? De novas formas. E sempre, se a gente analisa a história ao longo, a gente consegue perceber todas as tentativas do governo americano de dominação, né, das nossas nações latino-americanas. Será que a atualidade dele também reside numa espécie de doutrina, que na verdade chamam de nova, mas na verdade é uma doutrina velha, que vem desde a época do José Martí, que o neoliberalismo seria o estágio superior do imperialismo? Assim Sim. como o imperialismo era o estágio superior ao do capitalismo, de acordo com Lenin? Com certeza, Martí teve essa clara visão. Ele não era, a gente estava discutindo antes, ele não, apesar de ele ter lido, ele não se auto-referenciava como um marxista, né? Mas eu acho que Martí foi a pessoa que mais conseguiu compreender a obra de Marx e entender isso e traduzir isso de uma forma muito simples, muito etérea e ao mesmo tempo de uma forma muito firme. Tanto que Martí hoje é referenciado em Cuba, quando a gente anda por lá, a gente encontra várias referências às várias coisas que Martí, frases, trechos de suas poesias, justamente referenciando isso, né, fazendo referência a isso. Gostaria que tu falasse um pouco para nós sobre o poema Abdala de Martí, grande clássico aí do americanismo. Abdala foi um poema que justamente Martí escreveu muito cedo para sua mãe, né? Os seus pais não concordavam com suas ideias políticas, né? Mas ele sempre foi muito próximo da mãe, sempre teve uma amizade, apesar dela não concordar com as suas posições políticas. E ele escreveu para a mãe dele, né? Esse poema. E que fala disso, do amor da pátria, da necessidade da independência, da necessidade de lutar. Então é um poema que fala sobre isso, né? Abdala, né, acaba morrendo nos braços da mãe e da irmã, né? Então Martí já na sua poesia falava disso, da necessidade desse amor da pátria e da necessidade da libertação, já induzia. Em função desse poema, foi uma das coisas, um dos textos que levou Martí a ser preso, sua primeira prisão, ainda durante a primeira Guerra da Independência de Cuba. E o que o José Martí pensava sobre os povos originários, os povos que sofreram um genocídio europeu praticamente? Tem uma referência na própria literatura dele? Sim, Martí fala, justamente por Martí ter vivido há algum período em vários países latino-americanos, quando do exílio estava exilado fora de Cuba, né, proibido de retornar. Martí conheceu, fez questão e escreveu muito sobre isso, sobre os povos originários, né, da América Latina, mas Martí, ao contrário, não via a chegada, falava que era importante essa mistura dos índios americanos, do europeu e do negro. Que essa miscigenação dava uma diferença à América Latina, aos seus países,
não de uma forma ruim, que isso fosse ruim, mas justamente essa mistura, né, deveria, dessa mistura se formar uma nova cultura. Não uma cultura que rechaçasse a cultura europeia, que se colocasse de costa para a cultura europeia, mas de uma forma de absorver tudo isso. Então, quer dizer, a cultura do negro, a cultura do índio, a cultura do europeu, né? E tudo isso nasceu uma cultura latino-americana. Então, Martí tinha essa coisa assim, da necessidade de que o homem se aproximasse mais dos povos originais, né? Dos índios americanos, de ter uma cultura mais naturalista, né? Mas que tudo que novo chegasse também fosse agregado, que não fosse rechaçado. Então, Martí tinha essa visão muito diferente de outros pensadores da época que rechaçavam a cultura europeia, a negra, e achavam que, enfim, tínhamos que isolar. Martí não, pelo contrário, falava em agregar. Mais ou menos que era defendido pelo modernismo, a ideia da antropofagia? Pode-se dizer uma visão bem anterior, né? Mas nesse sentido de juntar, de agregar mesmo, sabe? De tu juntar o que já era uma cultura que tinha por aqui, com outros povos que aqui chegaram, né? Para fazer uma mistura com isso tudo e avançar. E criando um novo homem. E criando um novo homem. E como foi que Martí se engajou na luta pela independência de Cuba? A Cuba naquela época tinha uma relação de colônia mesmo, né? Era uma ilha em que tinha dominação espanhola, né? E que produzia apenas uma única cultura, que era o açúcar, e tudo isso gerava a renda para a colônia, né? Para a Espanha. Então, Martí via que era importante Cuba ter sua independência, que o seu povo fosse livre, que pudesse decidir politicamente de forma democrática, né? E ele entendia nisso que para isso acontecesse tinha que ser um cubano, né? Que os cubanos decidissem para onde, que rumo eles queriam tomar, que forma Cuba iria se inserir no mercado mundial. Tudo isso de forma democrática. Era para isso que Martí lutava, né? Então, quando ele se engajou na luta pela independência de Cuba, foi um período, como a gente estava conversando anteriormente. Ele era um adolescente, um jovem de 15, 16 anos, né? Que escrevia, né? Ele não foi neste momento para a luta armada e tal, mas ele, com seus escritos, ele já divulgava essas ideias, tanto que foi preso, né? O professor dele, na época, na escola que ele frequentava, a escola foi fechada e o professor foi mandado de volta à Espanha, né? E vários alunos, né, como Martí, foram presos e condenados. Martí depois foi exilado na Espanha, né? E depois saiu a conhecer um pouco mais do mundo da América Latina, né? E, então, Martí era um homem que não só escrevia, não só falava, não só dizia, mas ele também era um homem de ação, né? Então, Martí entendia que ele não poderia ficar só, que ele tinha que ir para a luta, que ele tinha que ir para a ação. Na primeira revolução, na primeira tentativa de independência, Martí participou com as suas ideias, mas na segunda tentativa de independência, Martí foi para a batalha, tanto que ele morreu em batalha, né? E ele virou um mártir de Cuba nessa época. Com certeza, com certeza. Não só nessa época, Martí é cultuado até hoje. Martí foi a grande inspiração da Revolução, né? Era o norte de Fidel, de Che, de Raul, de Camilo,
né? Ele tem o pensamento de Martí tem muita influência no que aconteceu em Sobreneiroz, com a Revolução Cubana. Provavelmente pensando nisso que Fidel assumiu claramente que a Revolução Cubana não foi comunista, foi americana, foi latino-americana. É verdade. Devido à influência forte de José Martí. Sim, Martí acompanhava os comandantes da Revolução de forma muito tranquila. Ele era as suas poesias, os seus escritos, era na verdade o norte, era o que norteava o processo revolucionário, né? Martí foi muito importante como pensador, guiando Fidel, Raul, Camilo, o próprio Che, que se agregou quando Fidel foi exilado do México, né? E começou a ler e a entender mais Martí, a discutir mais Martí, teve essa compreensão que as ideias que Martí defendia já 50, 60 anos antes eram importantes, e essas ideias nortearam de fato a Revolução. E nesse cenário de líderes independentistas do século tanto XIX quanto do século XX, existe alguma relação entre o José Martí e o Simão Bolívar? Eu acho que existe, penso que existe sim. Bolívar também falava nessa integração latino-americana, né? E a sua importância. E eu acho que Martí foi também importante. Bolívar também foi importante para o pensamento martiniano, né? Dessa questão da integração latino-americana. O que o governo de Batista pensava sobre José Martí? O governo de Batista era um governo que servia ao imperialismo, né? Servia ao governo estadunidense, enfim. Batista transformou Cuba e principalmente a Havana em quintal americano. Então, lá muitos negócios. Com certeza, Batista não acreditava no pensamento de José Martí, entendia que o que vinha de fora, o que vinha dos americanos era melhor do que Martí, né? Então, Martí era muito íntimo da classe trabalhadora, do povo sofrido, né? Enfim, de quem trabalhava muito, quase não tinha, né? Martí era próximo a isso, e por isso foi tão tranquilo para os revolucionários, para os rebeldes revolucionários, chegar ao povo, tanto trabalhador do campo e da cidade, através da poesia de Martí, através dos escritos de Martí, foi muito fácil, porque Martí trabalhava muito essa questão da necessidade da cultura cubana, né, da melhoria da democracia, do povo realmente decidir, de fato, de tomar nas mãos a sua vida, reger isso. Né? Então, foi muito tranquilo para os revolucionários dialogar com a população sofrida, né? Nesse sentido, com a obra do Martí. Agora saindo um pouco da figura José Martí, passando para a Associação Cultural José Martí, da qual tu é presidente. Nos fala um pouco sobre essa associação, como ela surgiu, como ela atua. A Associação Cultural José Martí completou esse ano 32 anos de existência, né? Existimos em vários estados, nós temos em vários estados que existem associação, outras organizações de solidariedade, né? E a associação foi fundada dia 25 de julho, né? De 1984, então esse ano completamos 32 anos de existência. A associação surgiu com a ideia de alguns jovens que entendiam, né? Nós vivíamos um momento bem complexo, o bloqueio estava bem forte nesse sentido, e da necessidade de fazer solidariedade aos povos em luta, né? E Cuba foi escolhida porque naquele momento passava por grandes dificuldades, né? Assim, tinha dificuldade
existia a deterioração do bloco soviético, isso já dava esse indicativo, né? E Cuba precisava da solidariedade do mundo para impedir e para denunciar o bloqueio econômico, político, midiático que até hoje existe contra a ilha, né? Então, a José Martí, a Associação Cultural José Martí, surgiu nessa vontade desses jovens, né, que clamaram, que lutaram por democracia aqui no país, mas entendiam que a gente devia ampliar essa solidariedade para outros povos, né, aliás, para todos os povos em luta, não só Cuba, né, como está no nosso estatuto. E a gente atua na área, tanto na área cultural como na área política, né, fazendo principalmente solidariedade a Cuba, mas entendemos que todo mundo, todos os povos que estão em luta, nós temos atividades, fizemos parceria, fazemos ainda, ao povo palestino, que é uma luta importante para a questão ao reconhecimento da Palestina, do seu país e da sua terra, né? Temos esse entendimento. Há outros povos também, a Colômbia, a Venezuela, enfim. O José Martí e ultimamente a gente tem trabalhado muito, entendido que a questão cultural ela é uma questão que agrega, né? Todo mundo gosta de música cubana, todo mundo gosta e quando lê começa a gostar da poesia e dos escritos de Martí e tudo mais. Então nós ultimamente temos trabalhado mais nessa questão cultural, né? Não deixando obviamente a política de lado, né? Essas afirmações de política de lado. E em vários estados no país existem associações culturais como José Martí, outras organizações com outros nomes, mas também dedicadas à solidariedade ao povo cubano, né? E aos povos em luta. E nós apoiamos, enfim, dentro das necessidades dos consulados e da embaixada aqui também. Bom, vamos chegando ao final do programa. O próximo programa é Educação em Debate, com os professores Pablo, Luciana, Maiara e Leonardo. E lembrando que nossa tríade é História, Educação e Polêmica. Então a gente quer que tu, Marajoara, nos comente sobre as ideias sobre a educação desse grande intelectual latino-americano, José Martí. Pois é, falando, a educação é minha área, minha praia. Mas Martí também tinha esse entendimento, que só através da educação a gente poderia criar, esse novo homem poderia surgir. Que a educação era primordial e essencial, né? Então ele entendia que essa necessidade da independência, por isso que era necessário essa independência de Cuba para que a educação em Cuba fosse um objeto da transformação do homem. Hoje, quando a gente conversa com os cubanos, a gente consegue perceber de longe que eles têm uma educação humanista, ética, né? Então, assim, diferente. E que realmente a Revolução Cubana conseguiu e priorizou, tanto que hoje Cuba usa 53% do seu PIB em educação e saúde, que são coisas primordiais. O José Martí entendia que a educação era transformadora, era isso que ia transformar um novo homem, né? E transformar a sociedade. A essência da Revolução Cubana percebeu isso e priorizou, tanto que nos primeiros anos, né, muitas brigadas de alfabetização foram feitas, né? Quem sabia ler, quem sabia escrever, ia para o interior ensinar quem não sabia. Hoje o índice de analfabetismo em Cuba é quase zero. É muito tranquilo tu conversar com pessoas, né? E a educação é gratuita em todos os níveis, desde da creche, que eles chamam de círculos escolares. Então eles têm esse entendimento que desde pequeno, desde bebê, tu tem que começar a trabalhar essa questão da educação e a sua importância, né? E essa educação é gratuita até o último grau, enquanto tu quiser estudar, né? E entende isso como algo importante, né?
tanto que estudante não trabalha. Ele tem toda, além do acesso à educação, tudo que a mais para dar um suporte para ele se manter como estudante é dado. Ou seja, um salário, alimentação, livros, tudo isso é bancado pelo governo revolucionário, né? Então, o que Martí deixou de ensinamento foi isso, que a educação é revolucionária e transformadora. E para fechar a minha última pergunta, há algum equivalente do José Martí na história do Brasil que possa citar assim? Puxa, agora eu tô apertado. Você sabe a importância que o Brizola dá para a educação? Talvez o Brizola tenha chegado perto, né? Afinal de contas, no governo dele, mais de quase 6 mil escolas foram construídas pelo interior do estado, né? Creio que tenha sido a personalidade que mais chegou, mas eu acredito que nenhum homem tenha se igualado a Martí nesse sentido, com essa visão né, de integração, de libertação, né, de priorizar a educação e a construção de um novo homem, de uma nova sociedade. Acho que nós não temos ainda no nosso país uma pessoa que pense, ou pensou de alguma forma nesse quilate, né, que você Martí foi. Com esse brilhantismo que ele teve. Com certeza. Então a gente agradece muito a tua presença aqui, colega Marajoara, amiga do nosso grupo de estudo. Antes da tua despedida, eu gostaria que a nossa voz a Luciana e o Pablo por a gente estar aqui avançando no horário deles. Só finalizando o programa, antes da despedida, nossa voz do além querida, Lauren, nossa amiga do grupo de estudo, vai reforçar de novo a questão do pré-vestibular popular. Então, lembrando, na Escola Estadual de Ensino Médio Alcides Cunha, tem as aulas do cursinho popular preparatório para o Enem. As aulas são de segunda a sexta, das 7 às 9 da noite. Para se inscrever é só passar ali na escola no horário de aula e pede para qualquer professor uma ficha de inscrição. Você pode começar a estudar no mesmo dia, não tem data limite para se inscrever. Para ter maiores informações, é só ir ali na página do Facebook Coletivo pela Educação Popular. Aí você coloca ali no Facebook, Coletivo pela Educação Popular, sem o cedilha e sem o tio. Bem fácil. Barbada. Então tá, muito obrigado, Marajoara. Esperamos que tu volte mais vezes aqui pra gente comentar com muitos assuntos. Vamos encerrar com Canto Livre de Victor Jara, que foi um dos caras que foi assassinado pela ditadura do Pinochet num estádio de futebol que foi transformado em campo de concentração. Sim, assim como a Restinga foi outro campo de concentração, conforme o professor Pablo. É verdade. Uma música diretamente aí oferecida aos trabalhadores e estudantes do Morro Santana. E depois do História em Pauta, Educação em Debate com a Luciana, com o Pablo, com a Mayara e com o Leonardo. E tem algum comentário final a fazer, nossa grande convidada, Marajoara? Eu quero agradecer essa oportunidade que vocês nos deram aqui para estar falando aos trabalhadores e estudantes, né, sobre essa figura histórica e importante para a América Latina, que é você, Martim. Obrigada. Nós agradecemos. Então tá, até domingo que vem com mais História, Educação, Polêmica. História em Pauta, a resistência popular nas ondas da web. Programa que é tua cara e tua história. Vamos lá.